Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são guiados, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Glória a Deus. Que Deus possa falar com você nessa tarde, que não seja a minha voz, que não seja a minha intenção ferir você e nem julgar ninguém, mas assim como a palavra fala para você, ela também fala para mim, porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Para primeiro eu falar com você, ela precisa ter falado comigo primeiro. E o apóstolo Paulo, ele expõe tudo aquilo que causa os problemas nesse mundo que nós vivemos. Primeiro, ele fala que se vocês andarem no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então a carne, ela tem por objetivo fazer com que as pessoas sintam satisfeitas, se sintam aliviadas por aqueles desejos que sentem, por aqueles desejos que vêm dentro do seu coração. E esse é o objetivo da carne, fazer com que vocês se sintam satisfeitos depois de cometer. Então o apóstolo Paulo, ele diz, as obras da carne, elas são conhecidas. Primeiro ele diz, é a imoralidade sexual. Nós sabemos que sexo antes do casamento é um pecado diante de Deus. A palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. Porque Deus não quer a libertinagem. Ele não proíbe o relacionamento, mas não pode ser feito de qualquer jeito. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se eu estivesse falando por mim mesmo, ficaria aqui com o pé atrás, mas o apóstolo Paulo mostra qual é a intenção desses pecados que são cometidos por causa da carne. E é através disso que vem da imoralidade sexual, o desprezo pela palavra de Deus em primeiro lugar, depois destruição das famílias, adultérios, fornicações, lares sendo destruídos, filhos sendo abandonados por causa de apenas um prazer momentâneo. E a palavra de Deus diz, jamais satisfarão os desejos da carne. Ela quer um desejo. Se você obedecer ela, você vai obedecer a esse desejo.
Mas nós sabemos que esses desejos, eles não duram para sempre. Que esses prazeres, eles não duram para sempre. E o apóstolo Paulo segue dizendo a impureza. Não devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não devemos expor ao nosso corpo de qualquer jeito. Não devemos expor a qualquer coisa que vem, ainda que seja através, que pareça que tenha a aparência de espiritualidade ou aparência que está fazendo bem. A Bíblia é bem clara que os impuros não herdarão o reino dos céus. A libertinagem, aquilo que um dia era pecado, hoje totalmente é livre. Aquilo que é pecado, o mundo está fazendo com que seja normal. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Se passaram séculos e séculos, mas a palavra de Deus, ela continua o mesmo. Você pode ter esfriado na fé, você pode ter se acostumado com esse mundo, mas a palavra de Deus continua dizendo que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Você é livre, mas livre para adorar a Deus. E a palavra de Deus diz: não fazeis da liberdade libertinagem. Não façam da liberdade por cobertura da malícia. Não é porque é livre que diante de Deus é livre, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é infalível, ela é imutável. Então, se há 2000 anos atrás o que era pecado, hoje continua sendo pecado, mas por causa do esfriamento do amor de muitos, ninguém mais liga para isso. Muitas pessoas estão deixando de lado, mas eu venho aqui reafirmar que imoralidade sexual, impureza, libertinagem e idolatria ainda é pecado diante de Deus. Como João Batista pregou um dia: não pensam vocês que são filhos de Abraão, que tenham por pai Abraão, porque desta mesma pedra Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. Não pensam que por nós morarmos em um país metade católico e metade evangélicos, todos creem em Jesus, mas se nós não obedecemos a palavra de Deus e tirarmos do nosso meio a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e coisas semelhantes a essa, se nós não se arrependermos do nosso pecado, dificilmente nós herdaremos o reino dos céus. Eu venho a reafirmar aqui para você, porque ainda há tempo, ainda há tempo. Todas essas coisas que o apóstolo Paulo citou aqui, ele não estava acusando, mas ele estava expondo aquilo que faz com que as pessoas percam a promessa que Deus fez através de Jesus, a promessa que Deus fez através do nosso Senhor. Jesus morreu por você, Jesus morreu pela sua vida, Ele fez uma promessa para você, mas você precisa aceitar a Ele como seu Salvador. Aceitar a Ele não é que Ele está pedindo misericórdia de você para você vir aceitar esse Jesus amoroso, não. Aceitar a Ele é aceitar aquilo que Ele fala na sua palavra. Se você aceitou a Jesus, então significa que você aceita o que Ele está dizendo para você. E quando eu aceito, eu me entrego a Ele. Quando eu aceito, eu me entrego. Assim como um casamento, quando eu aceito alguém em casamento, eu me entrego em um relacionamento sério, em um relacionamento onde eu não vou trair, onde eu não vou desprezar, onde eu não vou achar que eu sou autossuficiente demais, que eu não preciso do meu parceiro. Então, aceitar a Jesus, ter um relacionamento com Jesus, é como se aceitasse alguém num casamento, é você fazer uma aliança com Ele. E você vai começar a observar tudo aquilo que Ele falou. Então o apóstolo Paulo citou todas essas práticas da carne que fazem com que o homem se afastem da presença de Deus.
E ele cita discórdia, divisões, facções, invejas. Inveja é o pior sentimento que o homem pode sentir. Não é você desejar aquilo que alguém tem. Aquilo que alguém tem e você quer é cobiça. Mas a inveja é aquilo que você se entristece por aquele que tem alguma coisa e você deseja no coração fazer com que ele perca, para que você se sinta feliz. Sendo assim, você esquece da grande misericórdia de Deus que Ele teve na sua vida, e você deseja o mal ao seu próximo. Inveja é um dos piores sentimentos. Iras, ciúmes, são causas de morte, causas de todo tipo de assassinatos, que causam divisões nas famílias, causam divisões na sociedade. E pode acontecer não somente na rua, não somente na cidade, mas também dentro da igreja. Aonde há isso, o apóstolo Paulo diz que vocês devem deixar, para que sejam homens maduros diante de Deus e não mais meninos, porque aonde há inveja, contendas, ainda são meninos diante de Deus. E o apóstolo Paulo cita todas essas obras da carne, não para acusação, mas para justificação, para que o homem venha ao arrependimento e veja a graça de Deus. Se fosse pela lei, se fosse por causa das obras da carne que os homens fossem condenados, eu diria a vocês que ninguém se salvaria, ninguém receberia salvação. Mas se você hoje sentiu no seu coração que você precisa se arrepender, que você precisa desse Jesus, primeiro você precisa aceitar a palavra de Deus que diz em Marcos capítulo 1 do versículo 7, e que foi a primeira palavra que Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. A primeira coisa que você que sentiu e que reconheceu que você está em pecado, você precisa se arrepender. Arrepender não é bater no peito e dizer eu estou arrependido, mas arrepender significa você tomar consciência que o que você está fazendo hoje está levando você para o fundo do poço, tem destruído a sua família, tem destruído a sua casa, tem deixado você sem dinheiro, tem deixado você no fundo do poço, aonde ninguém mais acredita, aonde a sociedade despreza você. Mas eu quero te dizer, se você tomar consciência, se você reconhecer que você pecou e que você precisa desse perdão de Jesus, Jesus está prontamente para te receber nos seus braços. Jesus quer perdoar você. Jesus quer que você entenda o quanto Ele te amou, o quanto Ele te ama. E quando você começa a ter a consciência que os seus pecados te afastam de Deus, porque Isaías diz que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O que faz divisão entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados. Se eu cometo qualquer coisa dessa, imoralidade sexual, adultério, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, se você comete qualquer coisa dessa, se você tem cometido nos seus pensamentos inveja, bebedeiras, eu quero te dizer que Jesus, Ele morreu por você. Ele morreu por causa desses pecados, exatamente. E quando você percebe que você pecou, de alguma forma você quer ajudar as pessoas, porque quer se aproximar de Deus. Mas eu quero te dizer que não vai ser dessa forma, fazendo coisas boas, olhando para dentro de si. Eu deixei de fazer coisas erradas, eu não faço mal a ninguém, então eu mereço o céu. Eu quero te dizer que nós não merecemos o céu. Nós recebemos a graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiro nós temos que se arrepender. E segunda coisa, eu preciso crer que Jesus morreu pelos meus pecados. E quando eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu recebo a graça de Deus e o perdão pelos pecados que um dia eu cometi, pelo pecado que eu estou cometendo. Então Jesus é o nosso advogado.
Jesus é o nosso advogado. Se Jesus é o nosso advogado, nós estamos diante de um grande julgamento. Nós estamos diante de um grande julgamento. E esse julgamento acaba quando nós morrer. Quando nós morrer, aí é ponto final. Mas enquanto a vida, Jesus quer te salvar. Não importa se você está na feitiçaria, na macumbaria, se você está na idolatria, se você está na bebedeira, na inimizade, na inveja, na pornografia, na imoralidade sexual. Eu quero te dizer que Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Louvado seja Deus. Jesus tem poder para mudar a tua história. Jesus tem poder para te arrancar lá do lamaçal do pecado e te dar uma vida nova. Depois que você reconhece a Jesus, que você pecou e que você precisa de arrependimento, você começa a dizer: Jesus, ninguém pode tirar os meus pecados. Eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada nessa vida. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, você terá a vida eterna. Se você crê em Jesus, você vai passar da morte para a vida. Você passará da morte para a vida. Você receberá a vida eterna hoje. Se você quer aceitar esse Jesus, você receberá a vida eterna hoje. Não vai ser amanhã. Quando Jesus estava na cruz com aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Jesus disse: se hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo você vai sentir a presença de Deus, se você aceitar esse Jesus como teu Salvador. Se você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, aí você precisa fazer a terceira coisa que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Não sou eu que está dizendo: venha aceitar Jesus. É a palavra de Deus que diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração tu creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Louvado seja Deus. Só de tu crer que Jesus ressuscitou dos mortos, o medo da morte ele vai terminar, o medo da falência ele vai terminar, o medo de ir para o inferno ele vai terminar, porque Jesus ressuscitou dos mortos para dar vida eterna. Então Jesus quer te dar a vida eterna, meu irmão. Jesus quer te dar a vida eterna, mas com Ele, não longe dEle, não no inferno. Porque se existe o céu, se você acredita que existe o céu, então existe também o inferno. Pode parecer doído aos seus ouvidos o que eu estou falando aqui, mas creia, se o apóstolo Paulo falou isso, é porque ele amava cada um dos irmãos. É porque ele tinha o amor de Deus para cada um dos irmãos, para que os irmãos não somente aceitassem Jesus e voltassem para as novas práticas de novo, para as velhas práticas de novo, mas o apóstolo Paulo diz: deixando todo o velho homem e seguindo a Cristo, olhando para Cristo, para onde está a nova Jerusalém. Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus morreu por você para perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que Ele morreu por você para te dar a vida eterna. Agora não está na mão dEle mais, está nas suas mãos você aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você pode crer em muitas coisas, você pode acreditar até mesmo nesse pedaço de pedra, mas o único que pode dar a vida eterna é Jesus de Nazaré, aquele que desceu dos céus simplesmente para morrer por mim e por você. Ele deixou a sua glória para morrer por mim e por você, e não tem poder algum que possa tirar Ele, que possa tirar você das mãos dele, se você aceitar Ele como seu Salvador, aonde você estiver. Agora, se você quer dar um passo de fé mesmo, se você quiser aceitar Ele aqui, nós iremos orar por você. Louvado seja Deus. E se tiver demônio aí, ele vai cair. Se tiver macumbaria,
zombaria vai sair, se tiver enfermidade ela vai sair, porque o nome de Jesus há poder. Louvado seja Deus. E se você quer crer, pode vir aqui que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus tem poder para transformar vidas. Todos aqui nós temos um testemunho a contar. Todos nós aqui um dia já praticamos essas coisas aqui que o apóstolo Paulo fala. Mas Jesus, pela sua grande misericórdia, um dia Ele nos encontrou, passou por cima de todos os nossos orgulhos. Eu era um homem que falava de todos os evangélicos, eu zombava quando eles falavam em mistério. Mas um dia Deus falou comigo no meio de uma festa. Ele me fez falar em mistério no meio daquele parque ali, e eu saí daquele lugar envergonhado, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero te dizer que Jesus pode te tirar da onde você estiver. Eu acredito em nome do Senhor Jesus. Se você vier aqui, Jesus vai transformar a tua vida. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Se a tua mãe, se o teu pai te abandonou, a Bíblia diz que Ele nunca vai te abandonar. Parece isso impossível, uma mãe abandonar um filho, mas se isso acontecer, Jesus nunca vai te abandonar. E é por isso que Ele morreu por você. Se você tiver consciência, um homem morrer por você, imagine um Deus grande e poderoso morrer por você. Imagine um Deus todo poderoso dar a vida por você. A tua vida tem muito mais importância. Um dia Deus falou comigo, passando por meio de dificuldades na família, no meio onde eu estava devendo muito, e Deus disse para mim: a tua vida é mais importante do que tua dívida, a tua vida é mais importante do que tua filha, a tua vida é mais importante do que teus problemas. Deus deu um problema, Deus te libertou, Deus deu tanto valor para a sua alma. Ele morreu por você. A sua vida é mais importante. Se agora você está pensando em tirar a sua vida, se agora você está achando que a sua vida não tem valor, eu quero te dizer que a tua vida tem tanto valor, que a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos dos céus. Louvado seja Deus. Para você ver quanto Deus quer você ali no céu. Deus não quer você no pecado, Deus não quer você no mundo, Deus quer você de volta. Volte para o caminho do Senhor, volte para Jesus Cristo nessa noite, volte para o Senhor. Procure uma igreja, procure se ajoelhar, porque Jesus quer você de volta. Não adianta você fugir, você nunca mais vai ser o mesmo. Se um dia você aceitou Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. E que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.